Manchete 3 da Fernanda Duarte. Lula vai propor um pacto para pôr fim a supersalários e limite a emendas parlamentares. A sugestão deve fazer parte do plano de governo de Lula à reeleição. Quer mexer nesse vespeiro das emendas o presidente Lula, Fernanda? Quer sim, inclusive quer limitar essas emendas, Ari. Esse seria um aceno para o setor produtivo e também para o mercado financeiro e que Lula pretende colocar aí no seu plano de governo caso seja reeleito. É uma união entre os poderes, um pacto entre os três poderes da federação, executivo, legislativo e judiciário, para cortar gastos públicos e também para colocar emendas parlamentares sobre fiscalização e também sobre limites de gastos. O objetivo do presidente Lula, de acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, é de que, com essa limitação das emendas, o Brasil possa voltar a ter poder de investimentos, já que hoje o valor das emendas chegou ao recorde de 61 bilhões de reais e muitas delas são emendas obrigatórias. A gente preparou uma cartela com alguns pontos dessa proposta de pacto entre os poderes que Lula deve colocar no seu plano de governo. Esse pacto prevê a redução do peso da máquina pública com corte de gastos em relação a ministérios e a toda a estrutura governamental, também a diminuição dos gastos com as estatais. Além disso, o pacto também prevê um limite para as emendas parlamentares, como eu falei, hoje são 61 bilhões de reais, não poderia ultrapassar esse valor. A votação de um projeto de lei que põe fim nos supersalários pelo Congresso Nacional. Na verdade, esse projeto já passou pela Câmara e agora aguarda a análise e aprovação do Senado Federal. E, por fim, a aprovação da reforma administrativa. O foco dessa proposta é justamente limitar essas emendas parlamentares e, para isso, o presidente Lula deve conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Nessa conversa, ele vai propor que haja essa regulamentação de limites e, principalmente, vai solicitar a Flávio Dino que amplie a fiscalização da destinação das emendas parlamentares. Hoje, Flávio Dino já faz esse trabalho de fiscalização, pedindo e cobrando mais transparência em relação à destinação desses recursos, e Lula quer justamente que haja a amplificação dessa transparência. Além disso, ele também pretende ter conversas com os presidentes da Câmara e do Senado. A expectativa é de que haja a reeleição dos dois presidentes que já estão, Hugo Mota na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado, para alinhar a aprovação de projetos de interesse do Palácio do Planalto no Congresso Nacional. A gente sabe que o Congresso Nacional do governo Bolsonaro para cá tem avançado cada vez mais sobre a definição do gasto, do uso do dinheiro público. E o valor das emendas aumenta a cada ano. E os deputados, os senadores não pretendem parar. Eles querem eleger grandes bancadas, PL, os partidos do Centrão, para continuar avançando sobre as emendas. Se não houver um muro de contenção, o presidente vai passar a ser uma figura meio que decorativa, com a Câmara e o Senado decidindo como usar o dinheiro. Porque as emendas tendem a ficar cada vez mais, o volume cada vez maior, o governo é obrigado a liberar esses recursos, e o uso das emendas é ao bel prazer, apesar das tentativas do judiciário de controlar, de dar transparência, é ao bel prazer dos parlamentares. E aí, Francisco, eu gostaria que você comentasse, porque aí distorce o sistema presidencialista. Isso não é presidencialismo. E hoje, inclusive, o que a gente analisa na ciência política é que o Brasil já vive uma espécie de parlamentarismo, porque os deputados e senadores eles têm um potencial de investimento maior do que o governo federal. E você pega ali o montante destinado a emendas e é um montante muito superior à grande maioria dos ministérios, e ministérios importantes, como o Ministério das Cidades, por exemplo. Então, é um valor muito pequeno da fatia orçamentária que fica para o governo federal aplicar, e o Legislativo, Senado e Câmara Federal acaba tendo ali um potencial maior discricionário no investimento, na aplicação de receitas do que a União. Então é uma distorção grave que só está piorando, e hoje eu diria que está compensando mais você ser senador
ou deputado do que presidente da República, porque o presidente da República está perdendo totalmente o poder que está centralizado no Congresso. Eu acho, Fernanda, que a gente já está vendo, vou já chamar a manchete 4 da Fernanda, que tem tudo a ver com esse assunto que a gente está falando. Mas antes da gente colocar aqui a manchete,